sobre o tema que a gente estava lendo, estudando, né, do Livro dos Espíritos, que é o livro que é a espinha dorsal da doutrina espírita. Na sua parte segunda, que fala sobre o mundo espírita ou do mundo dos espíritos, e especificamente no capítulo 7, que vai falar da volta do espírito à vida corporal, vivendo simpatias e antipatias terrenas. E a gente sabe que nós, no dia a dia, nós nos relacionamos em diversas áreas e nós sentimos pelas pessoas uma simpatia ou até mesmo antipatia. E aí a gente pergunta, por que será, né? Kardec trouxe as perguntas acerca dessa questão de relacionamento. O que isso tem a ver conosco? O que é uma simpatia e o que é uma antipatia sob o ponto de vista espiritual? Tem as questões emocionais. As pessoas que nos são simpáticas nos causam bem-estar, satisfação, conforto, alegria, coisa boa, as pessoas simpáticas, que a gente se sente, né, ali junto no sentido mais pleno. Mas são sentimentos que vão surgindo também ao longo da vida, diante de diversas circunstâncias e de determinadas pessoas, e podem estar relacionados muito, e estão com a forma que a gente tem de se relacionar, não só conosco mesmos, com o outro que está com a gente e com a visão de mundo que a gente tenha. Se nós trazemos muitas vezes uma visão fechada, negativa, para baixo, com certeza tudo isso vai contaminar a nossa visão de tudo que acontece em nosso entorno, inclusive conosco mesmo, e às vezes uma autoestima rebaixada. Nós não nos valorizamos, nem valorizamos as circunstâncias e não olhamos aquele cachorro que vem, né? Aquela história que Jesus vinha caminhando com os apóstolos e aí ele viu o cachorro morto e todo mundo reclamava do cachorro morto, né? Um reclamava do mau cheiro, outro reclamava como é que pode ficar ali, e ele olhou e disse apenas isso: que belos dentes ele tinha. Então, nós também emitimos pareceres acerca de qualquer coisa que a gente entre em contato, que a gente percebe, que a gente sente e decodifica, né? Entra em nós com uma determinada percepção e um sentimento. Vocês agora estão olhando para mim, vocês devem estar tirando alguma conclusão. Quem é essa mulher que está aí a falar? Será que me é simpática ou não? Será que a forma de ser, a forma de falar me traz tranquilidade, alegria? Ou será que me traz um abuso? Então, nós sempre estamos nos relacionando, não só com a situação concreta em si, mas também o que é essa situação, pessoa, né, circunstância, toca na gente. Então, muitas vezes, algo para uma mesma pessoa não lhe é agradável, enquanto que para outra, tanto faz, não é tão assim, não é tão forte. Percebo que não é muito bom, mas não é tanto. Por quê? Porque nós fazemos pareceres a partir das experiências que nós tivemos já e que carregamos em nós o resultado dessas experiências e depois lidamos com outras tantas que podem ser bem parecidas, porque rapidamente nós vamos na nossa memória em cima daquilo que ficou para lidar com essa nova situação. E se ficou algo desconfortável, traumático, que nos traz mal-estar, a tendência a gente tem de olhar com esse olhar, vamos dizer assim. Isso é em chamar automático, mas nós podemos, a partir de uma reflexão, rever essa percepção da pessoa
das circunstâncias que nos cercam, para que isso possa trazer para nós um sentimento de calmaria, de compreensão, de compaixão, de alegria, ou mesmo de necessidade de se afastar para evitar algum mal que possa ocorrer. Só que quando a gente está no nosso dia a dia, a gente fica pensando assim. Não, a gente vai vivendo, né? E aí vai sentindo o mal-estar muitas vezes. Mas não nos perguntando por que isso me afeta tanto. Por que isso me é antipático? Ou por que isso me dá uma simpatia sobre isso? Para isso, nós temos que buscar a nós mesmos. Simpatia é um sentimento que vai nos trazer uma ligação com o outro, vamos dizer positiva, que nos faz unir, estarmos mais próximos, sentirmos mais, conectado com a outra pessoa, porque me é simpático. Mas isso ocorre porque nós sentimos que a pessoa é, diante do que apresenta, do que faz, do que pensa, emite, está de acordo também com o que eu penso. Então, nós temos a tendência de sermos simpáticos com as pessoas que pensam como a nós, que agem da forma que nós gostamos que ajam, ou que uma pessoa deve agir, os sentimentos que tem, os gostos. Então, a gente sente assim, puxa, eu tenho uma afinidade tão grande com fulano, a gente se dá tão bem nessa situação, em outra nem tanto, mas aí a gente faz aquele grupo de amigos ou de pessoas que têm aquele mesmo interesse, por exemplo, todos gostam de arte. Aí a conversa que envolve isso faz com que o outro se sinta bem, a gente também. Ou a gente gosta de um esporte, e toda vez que se fala sobre ele, aquele grupo me é simpático, aquelas pessoas estão conectadas comigo, e eu me sinto bem, é prazeroso aquele contato. Já a antipatia é um sentimento de repulsa, de desconexão, que desequilibra. Isso faz muitas vezes que a gente se afaste, ou se não puder se afastar, mentalmente nós bloqueamos ou travamos uma guerra interna diante das circunstâncias e das pessoas que nos são antipáticas. Então, muitas vezes a antipatia vem da mesma forma que a gente se une a pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente tende a evitar aqueles que não veem como a gente ou contraditoriamente agem como a gente acha que deveria ser. Então, é um sentimento que pode ser de discordância entre as pessoas. E aí, a gente tem como evitar de alguém pensar diferente da gente e a gente se sentir, não dá para ir porque essa relação não me é prazerosa. Apesar de que muitas vezes nós mantemos algumas relações por problemas, ou melhor, por situações internas de carências afetivas e que aquela pessoa representa para nós isso às vezes de forma até inconsciente, uma tábua de salvação. Então a gente muitas vezes mantém uma relação da qual nós não nos simpatizamos, mas que para nós, mesmo ela sendo tóxica, ela vem trazer para nós uma razão para mantermos. Só a gente vai saber. Por isso é que a gente precisa se olhar para si, para se conhecer. Por que será que diante de uma relação em que eu me submeto nos diversos tipos de violência e que isso não me faz bem, eu antipatizo com isso, mas eu mantenho? O que a doutrina espírita traz? Então,
se fala de antipatia, de simpatia e também a gente fala de empatia, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro e perceber, não exatamente como o outro, mas perceber como o outro se sente diante de determinada situação. E se nós nos compadecemos, nós iremos, se for compaixão, nós iremos auxiliar. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 278, me permitam ler, para não faltar, né, com a palavra exatamente como ela está, para não deturpar. Diante dessa pergunta que Kardec faz, que a gente vai ver aqui, que indaga sobre os espíritos das diferentes ordens e como eles se encontram, né, no dia a dia, misturados, ou seja, em contato. Como é que é isso? Aí, a espiritualidade, o Espírito Verdade diz: os espíritos evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou família. Então, nós estamos aqui, espíritos afins, tornando um grupo espírita. Vamos dizer assim, uma casa espírita. Necessariamente, quem esteja aqui pode não ser espírita, mas geralmente se busca uma casa espírita porque há simpatia, né? Do que lá é colocado, do que aqui é colocado, do que aqui é ofertado, baseado no Evangelho de Jesus, na doutrina dos Espíritos. Então, quando Kardec indaga exatamente como é que esse relacionamento, e eles fazem uma analogia como é a gente, então, quando nós estamos em sociedade, nós vamos entrar em contato com pessoas que o jeito parece conosco, e ao mesmo tempo com outras pessoas no dia a dia que pensam totalmente diferente, mas que nós não nos misturamos. Cada um está no seu jeito, na sua percepção, mas continuamos aquele indivíduo, apesar de afinizarmos com algumas pessoas. E aí, os espíritos se esclarecem. Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal sucede como sucede entre vós. Então, o que é que ele diz mais? Os que pensam que estão no mesmo estágio evolutivo, eles se reúnem por afinidade e formam grupos ou famílias. Por que são simpáticos entre si? Pelo o propósito que o movimentam na vida, vamos dizer assim. Aí a gente pergunta. Então, no mundo espiritual, que é o tema, né, abordado aqui, a questão da vida do mundo espiritual em relação ao nosso, o que ocorre é que existem espíritos afins e espíritos totalmente antipáticos entre si, e que formam regiões. Não é isso que a gente escuta nos romances espíritas, na doutrina, na codificação? Regiões específicas de espíritos que pensam da mesma forma. Lógico, porque a gente vai buscar aqueles em que a gente se sinta mais confortável. Então, há uma rejeição natural dentro de um processo. E aí, eles dizem: as regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não perturbe com as paixões inferiores. Então, cabe aos bons espíritos manter a vigilância e o trabalho de vibração de tal forma que aqueles outros, né, que estão em desconexão não invadam.
cada um no seu estágio. Aí a gente diz, como é que acontece essa sintonia? E a gente diz assim, sintonia? Sim. Nós estamos aqui, cada um de nós estamos numa faixa de onda, numa vibração, num tipo de pensamento, como ondas de rádio, ondas de televisão. Agora é mais Wi-Fi. Qual o Wi-Fi que a gente está se conectando? E a gente pergunta, tá, qual é o Wi-Fi do Flávio que a gente se conecta numa boa? Que senha a gente utiliza dentro dessa conexão e rede que nós estamos? Nós aqui estamos numa rede, não só da internet, mas numa rede, espiritualmente falando, através das nossas vibrações. E a depender delas, nós vamos captar aqueles que estão em sintonia conosco. E aí nós vamos sentir, muitas vezes, pessoas que a gente, puxa, me sinto tão bem com fulano, e outras que a gente diz, ai, deu uma dor de cabeça. Né? Porque sente que aquele contato não lhe foi prazeroso, ao contrário. Lhe trouxe desarmonia. Independente de ser médium, médium no sentido ostensivo. Por isso que diz que nós todos somos médios, no sentido de estarmos nessa rede, não só em contato com o mundo espiritual, mas também entre nós. Será que quando a gente está no dia a dia, a gente pensa assim? A gente vai vivendo. Mas é bom que a gente compreenda, estude, troque ideias, reflita, para dizer que o que nós vivenciamos no dia a dia é muito mais profundo do que a gente imagina. Vai muito mais além do que pensa a nossa vã filosofia, né? Muito mais além, profundo do que os nossos olhos captam. Mas sim, sobre o que os nossos olhos espirituais captam, nossos ouvidos ouvem, nós sentimos. Então, a doutrina espírita esclarece que nós nos comunicamos, ele chama de fluido universal, que é aquela mesma, vamos fazer uma analogia, quando se passa o Wi-Fi, existe uma rede a qual a gente se conecta e entra em contato com o outro através do pensamento, do sentimento. Lógico que nós temos a fala, o movimento, para que isso também ocorra como uma comunicação, fazendo parte de uma comunicação. Então, esse intercâmbio em que nós utilizamos através do pensamento, nós entramos em contato com outros tantos espíritos, sejam eles encarnados ou não. E nós vamos estar acompanhados por aqueles que sintonizam conosco. Mas isso não quer dizer que alguns possam sintonizar ou estar por algum motivo conosco e é porque a gente está pensando mal, tá? Ou que esteja um espírito de alto, né, ali por amor, para ajudando, e a gente se fique, eu sou o máximo, porque se eu estou aqui com o mentor, o Moacir, o mentor, então eu devo ser o máximo. Não é de engano, né? A gente sabe que existem circunstâncias e circunstâncias em que amorosamente eles baixam um pouco a vibração para poder entrar em contato conosco, é o sacrifício por amor. E a gente faz um esforço enorme para elevar o campo vibratório para estar em sintonia com eles, mas é necessário, por enquanto, esse esforço até que a gente leve para a nossa vida íntima o Evangelho de Jesus. Então, a gente vai manter a sintonia com Ele e nós vamos estar nele, assim dizia Pedro. Eu estou com Cristo e o Cristo em mim. É um dos dois, eu fico entre Pedro e Paulo, toda vez eu confundo os dois, mas quem puder me ajudar eu ajeito. Paulo, né? Paulo, é isso mesmo, obrigada. De vez em quando eu confundo os dois. Mas é isso, são dois homens que se parecem conosco, homens do mundo, com as suas dificuldades, que muitas vezes na sua atitude, na sua fala, nega o Cristo, mas que em certo momento cai em si, dá a volta
e consegue demonstrar através de um esforço, de a perseverança, retornar ao caminho. Então essa forma de pensar, para os espíritos, eles captam. Então não tem como a gente disfarçar com um sorriso no rosto um pensamento odiento, por exemplo, porque isso é vibração. Então o disfarce é inócuo, não serve. Porque nós vamos estar demonstrando, através do hálito mental, o que está em nosso coração, em nossa mente. Ou melhor, em nós, como espíritos. Então, nós vamos nos relacionando com as pessoas e vamos traçando, construindo amizades ou inimizades, simpatias ou antipatias. E ele diz aqui, não é, no Livro dos Espíritos, na pergunta 386, Kardec pergunta: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Aí eles dizem assim: reconhecer esse, oi, tu fosse João lá, eu me lembro que você fez isso. Não. Exatamente. Muito bem. Nós somos atraídos pelo que emanamos, então eles reconhecem-se nesse sentido. Às vezes, e muitas vezes, racionalmente a gente não sabe dizer. Mas espiritualmente nós nos reconhecemos e nos buscamos. Somos atraídos uns pelos outros e frequentemente nos vinculamos afetivamente a essas pessoas, que podem ser amigos, pode ser um filho que a gente sente isso também, pode ser um filho que a gente, ao contrário. E podemos começar a estabelecer com outros tantos espíritos que não tiveram conosco uma experiência, mas que naquele momento, pela afinidade de gostos, de sentimentos, a gente se achegue e vai estabelecendo um vínculo. Então, pode acontecer, segundo os espíritos, de uma forma fortuita, o chamado por acaso, né? Que a gente não precisa marcar a hora, não. Acontece porque a providência, o que está ali planejado dentro do processo reencarnatório, facilita isso aí. Lógico que vai depender do livre-arbítrio também da gente, não é? Mas existe essa tendência a se procurar. Então, o que a gente pode ver mais sobre isso? Na pergunta 386A, Kardec continua: não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. É muito interessante, porque a gente acha que reconhecendo o outro de uma vida, de alguma coisa, vai nos ajudar. Vai depender do estágio evolutivo que nós estejamos. Uma coisa é Divaldo, é Chico, é alguém que tem o conhecimento de algumas encarnações e manterem um equilíbrio. E outros somos nós, com as nossas carências. Imagine se eu descubro um amigo ou uma amiga que foi uma pessoa maravilhosa comigo, que me apoiou. Eu vou querer sair de junto dessa pessoa? Não. Então, muitas vezes a gente vai egoicamente tentar ter aquele conosco, né? E na realidade nossa visão de mundo precisa se ampliar e levar as nossas simpatias
a outros, a outras pessoas, principalmente dentro de um processo de transformação da convivência humana para aqueles menos simpáticos se tornarem bem simpáticos. Por isso, a gente precisa se relacionar com outros tantos, não só com aqueles que nos é simpático. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre, será que a simpatia é só com relação a coisas boas? Vamos lá, vou deixar vocês refletindo. A simpatia, na 387, Kardec pergunta, ela tem sempre um motivo, um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que têm uma afinidade procuram-se naturalmente sem que hajam se conhecido como encarnados. Os espíritos se ligam uns aos outros pelas afinidades, pelas afeições espirituais, particulares de cada um. Porém, mais forte esse laço fica no plano espiritual. Por quê? Porque a gente não precisa, né, geralmente, acordar e buscar comida, precisa trabalhar no sentido material. Então, as nossas necessidades tendem a ser mais espirituais do que materiais. Porque não existe o laço, os liames que ligam o corpo. Então, lógico, isso é relativo, né? A gente sabe que quando se desencarna, muitas vezes se sente frio, fome, medo, porque a nossa ainda materialização de que tantos, né, fomos dentro de um padrão da nossa vivência anterior. Lógico que quanto mais evoluído no seu grau de adiantamento, se desliga dessas necessidades ligadas ao corpo físico. A nossa fome vai ser outra. A nossa sede é outra. Cada um dentro desse despertar no mundo espiritual. Então, a simpatia que atrai um espírito para outro como resultado da perfeita concordância de pendores, instintos. Então, aquela pergunta, será que uma pessoa é simpática a outra em relação aos pendores? Eu vou me reunir em grupos, busco outras pessoas que possam ter um desejo de, como a gente diz, chutar o pau da barraca. Fazer algo que saia dos limites, que extrapole o equilíbrio. Aí as pessoas se juntam. A gente encontra muitas vezes relatos de espíritas que dizem assim, eu tinha tantos amigos quando não era espírita. A gente saía, fazia isso, viajava, conversava, se encontrava final de semana, batia papo, certas coisas que fazia também gostava de fazer. Mas depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita e comecei a perceber a necessidade de mudar alguns hábitos, de repensar certos pendores, aqueles amigos que davam tão certo comigo, eu me sentia tão bem com eles, eram momentos prazerosos, eu percebo que isso não me faz bem mais. E aí, eles se afastam. Então, muitas vezes essa simpatia tem a ver também com os maus pendores. Por isso que no mundo espiritual existem regiões onde espíritos se reúnem para fazer o bem, para estudar, para descansar, para se apoiarem, como existe também regiões em que espíritos, aí a gente vai olhando aqui o livro dos espíritos, que se reúnem
por pensar do mesmo jeito. Esse pensamento que nós estamos tendo agora e que sempre temos, está sempre ligado a um sentimento. Né? Nós não somos uma IA, né? Nós não somos uma inteligência artificial que fala tudo de tudo, mas não há um sentimento. Né? Então nós temos um sentimento e são eles que nos ligam uns aos outros, ou nos desligam, ou nos repulsa. Então, nós temos laços de verdadeira simpatia e são verdadeiros no que sentem, porque são assim que pensam mesmo, não estão camuflando. E é originada, não é, desses gostos e pendores do estágio evolutivo que nós estamos. Por isso que muitas vezes nós evitamos o autoconhecimento. Porque nós precisamos olhar para a gente e verificar que nós não estamos vibrando, de acordo com esse pensamento, numa faixa de onda que seria legal para nós, que seria, sob o ponto de vista moral e também da inteligência, não seria legal para nós. Só que para que a gente possa trabalhar em cima de tudo isso, a gente tem que se aceitar. Que nós temos ainda pensamentos distorcidos, que nos desequilibram, que desequilibram o ambiente, que desequilibram o outro. Porque é a única maneira que a gente tem para poder trabalhar. Enquanto a gente não cai em si, né, não cai do cavalo, lá vem Paulo de novo na história. A gente vai continuar se achando ou mascarando e tropeçando e sofrendo e caindo e dizendo, ó, é você que é assim, por isso que eu sou assado. Ou é você que fez comigo não sei o quê. Aí vem pai, vem mãe, vem vida passada, para justificar a nossa atitude, que é responsabilidade nossa de rever e modificá-la se necessário. Aí a gente diz, não vou olhar para mim não, porque é difícil me perceber uma pessoa ranzinza, chata, que tem um ódio, que fala mal, que às vezes eu quero apertar o pescoço de alguém. Porque isso é inadmissível, Deus castiga. Por isso que o autoconhecimento requer uma dose boa de autoamor, autoperdão e autoaceitação. Paciência e perseverança consigo mesmo. Se a gente não tiver isso para com a gente não vai ter para com o outro que está conosco na jornada. A gente se exige. Aí eu lembro muitas vezes de Chico, né? O que o outro me faz não me importa, mas o que é que eu faço com isso? Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, né? E do que serei amanhã, melhor ainda. Hoje ainda não sou. É isso que eu vou me importar. Enquanto a gente se importa pelo que o outro deixa ou não de fazer, no sentido de obstacular o nosso caminhar como uma justificativa, a gente não está, a gente está no auto-engano, se enganando e deixando sempre para depois o que pode ser feito agora. Procrastinando. E continuando aqui, a gente vai vendo que na pergunta 297, que também trata, que é mais anterior que a gente estava vendo, Kardec pergunta: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Sim, com certeza. Nós continuamos a ser o que nós somos aqui. Lógico que numa outra dimensão,
muitas vezes, com a percepção mais ampliada, faz com que a gente precise lidar mais conosco e a gente fugir da gente mesmo o tempo todo. Aí, eles dizem, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, a simpatia nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Eu me vinculo a fulano porque é uma pessoa belíssima, porque é uma pessoa, só fisicamente, eu não olho no coração da pessoa. Ou então, me vinculo a fulano porque me é simpático, porque a gente só pensa em negócios, só nessa questão. Aí no mundo espiritual, que são outras necessidades, isso se desfaz. No sentido de simpatia, no sentido benéfico do que é. Continua assim, se reunindo como simpáticos, se eles, mesmo com a visão no mundo espiritual, não conseguem ou não se esforçam para vibrar em outra sintonia. Então eles dizem, as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, no mundo espiritual, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. As simpatias no sentido benéfico, da benevolência, dos bons pensamentos, dos sentimentos mais nobres. Aí ele pergunta, as almas que devem unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Aí a gente pensa naquele conceito de alma gêmea, né? Que Emmanuel traz até no Consolador, esse termo, mas qual é a visão que ele dá desse termo? Vamos refletir. Então, o que é que os espíritos dizem? Nesse sentido de que uma nasceu predeterminada a estar só com o outro, e que a alma, a laranja, metade da laranja, aquela coisa toda. Não há uma união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos. Mas a gente diz, então a gente vai perder a individualidade? Vai ser um monte de espírito que perde-se no meio de tudo, eu não sei quem eu sou? Também não. Tá? Então, vamos ver a questão da sintonia. Quando nós estamos em sintonia, nós estamos numa rede de simpatia recíproca, em que nós nos sentimos unidos sem que um deixe de ser o que é. Então, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. E o que é que a gente está vendo? Discórdias em todas as partes. Pessoas simpáticas à discórdia se unindo para mantê-la. Enquanto outros tantos simpáticos à concórdia buscam se unir. Parece aquela luta do bem contra o mal, né? Mas na realidade o que só existe de verdade como divino é o bem. O mal é o resultado da nossa discordância com o divino em nós e no outro. E eles dizem aqui, continuando Kardec, pergunta 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Eles respondem, há
expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados, os dois estariam ambos incompletos. Enquanto na realidade em nós, existe o Cristo interior, a centelha divina que nos torna completos. Que enquanto nós não acessamos as nossas potencialidades, nós nos sentimos incompletos. Não porque falta o outro, mas porque eu me falto. Eu estou em falta comigo. Isso muitas vezes nos lança a culpa. E a culpa destrói mais ainda. E nos lança a raiva por si mesmo, por não agir como poderia agir. E aí começam os altos boicotes e busca de alternativas que nos desequilibram mais ainda. Precisamos sim nos responsabilizar pelo que pensamos. E daí, pelo esse tipo de pensamento, junto com o sentimento que esse pensamento traz, agir no mundo. Agir em nós, para que no mundo nós possamos refletir o que há de melhor em nós. Aí sim, nós vamos ser seres simpáticos de amor. E nós vamos nos unir, mas com a visão verdadeira da família, que somos todos nós, em relação ao divino, a Deus, nosso Pai. E aí, eles trazem, Kardec traz ainda acerca da sintonia, da questão da simpatia, antipatia, dizendo assim: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos. A questão do casamento, parceria. Dizem eles: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Essa sintonia, essa rede, vamos dizer, sólida, não temos uma palavra que agora que se encaixa, mas é verdadeira, é forte. Esse é o lado da verdadeira simpatia, dos espíritos perfeitos. Nós, por estarmos ainda em condições em aperfeiçoamento, nós temos às vezes um lusco-fusco. Às vezes se conecta, às vezes desconecta, o Wi-Fi cai, a gente sai por... Então, a gente precisa se perceber como nós estamos nessas relações que travamos e que escolhas estamos fazendo, porque a depender dessas escolhas nós vamos unir-nos cada vez mais com laços de simpatia baseado no amor, e é essa que vai nos alimentar permanentemente e que é o que a gente mais quer, encontrar o reino de Deus que está em nós, mas que nós muitas vezes, por nos perdermos de nós mesmos, nós não nos encontramos, porque buscamos lá fora esse reino de luz, de alegria, de prazer, de bem-estar. Precisamos buscar em nós mesmos, porque aonde nós formos, nós vamos estar ligados com Ele. Aí sim, as coisas do mundo não nos afetam como afetam hoje. Porque o nosso olhar vai estar mais amadurecido, mais aprofundado. Por isso que nós precisamos conhecer. Por isso o conhecimento, a necessidade de estudo. Senão a gente não sabe como se direcionar. Mas de posse do conhecimento, que ele não seja aquela árvore que não dá frutos. Porque folhagens e flores não garantem fruto, tá? O que garante é o esforço contínuo para que aquela flor se transforme
em frutos que nutrem a alma, a nossa e a do outro. E aí, a gente vai para a resposta que ele traz em relação a isso. Se os espíritos, depois que se unirem, podem voltar a se unir com outro, como é que é isso? Aí eles dizem, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição, esse que a gente viu. Mas nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza com mudantes com os que lhe ficaram abaixo no sentido evolutivo. É lógico, né? É lógico. O que acontece muitas vezes é que nós temos dificuldade de sermos simpáticos com determinados tipos de espíritos, porque talvez em nossa concepção interior, diante das nossas carências, nós achamos que aquela relação pode nos trazer segurança, apoio, bem-estar. Então nós clamamos desesperados, né, dentro de um apego desequilibrado em relação ao outro. Se estamos assim numa relação, precisamos rever nossos conceitos, porque o relacionamento entre nós precisa, nessa relação, trabalharmos com o que nós trazemos, o que nós já temos de recursos que já foram despertos de nós, já veio a lume e nos ajudam, como também trabalhar com outras tantas questões diante da nossa limitação, né? Porque nós somos limitados ainda. E aceitar as nossas limitações com amor é se aceitar. E aí eu vou compreender os limites de Flávio e dizer para ele, eu compreendo que você não pode dar agora nesse momento o que eu gostaria tanto. E te compreendo que você é livre. Mas eu vou ver, diante disso, do que a gente pode ter de relação, se vale continuar ou se eu preciso rever eu mesmo, meus posicionamentos, para rever a relação. Porque às vezes a gente só quer que o outro mude, mas a gente nos colocamos como vítimas. Quantas vezes a gente trabalha com pessoas, dentro da minha questão profissional, que disse, eu não sabia que eu agia dessa forma e estava refletindo em toda a minha família. Meu filho agia parecido comigo. Meu marido sentia esse reflexo e todos nós estávamos adoecendo. Isso do ponto de vista material. Imagina um espiritual que tem um intercâmbio contínuo conosco, dentro da lei de afinidade, dentro do nosso planejamento e o que nós precisamos trabalhar, mesmo diante dos obstáculos. Também diante dos obstáculos. E aí, então, né, destacando a questão do relacionamento entre os espíritos no além-túmulo, a gente vai ver em que fala sobre simpatia e antipatia, quando o Kardec pergunta, na 388, os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribui ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Aí eles respondem, há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola. E ele diz que mais tarde nós estaremos num estágio que podemos compreender melhor. Então, pensando aqui, muitas vezes nós nos ligamos a outro, às vezes isso também tem muito a ver com as influências espirituais, né, as chamadas obsessões, quando há uma relação débito-crédito. Eu me acho credor de algo, de fulano, por algo que ele me fez.
ele me deve explicação, ele me deve justiça, ele me deve rever e refazer. Então, é uma ligação, se a gente for falar ligações positivas e negativas, falando da eletricidade, há uma ligação, vamos dizer assim. A gente pode dizer, se for eletricidade positivo com positivo, há uma, né? Positivo e negativo. Mas a gente pode olhar assim, e a eletricidade divina? É feita a matemática divina. Quanto mais se divide, mais se tem. É a matemática divina. Que a matemática humana é o contrário, né? Então, nós vamos estar conectados também àqueles que nós, inclusive, nos sentimos devedores. E é aí que as relações, mesmo não simpáticas, no sentido negativo ou positivo, se estabelecem, é quando ele fala aqui. Será que há uma relação simpática entre uma obsessão, o obsidiado, o obsessor obsidiado? Aí a gente lembra de Divaldo, 30 anos sendo obsidiado por um irmão, da qual em outra existência ele se sentiu prejudicado, vamos dizer assim, porque a gente não sabe exatamente. E ele ali ficou, e ele via, ele entendia, e esse irmão ficou ali, né? É o relato dele. Até ele receber uma criança, que ele diz, uma criança negra, uma criança que estava jogada, como se fosse aquela coisa que todo mundo não queria. Essa é a fala que o Divaldo diz. Mas o que ele quer dizer é que era uma criança rejeitada pelo seu estado deplorável físico. E ela foi colocada na porta dele. E ele pegou aquela criança e disse, aqui você vai ser, já está sendo amada. E no momento que ele fez isso, ele ele diz, e se depara com aquele espírito que sempre está ali, cobrando dele. E diz, por que você vai pegar essa menina feia, horrorosa, e começar a falar, né? E ele defendendo, não, ela é filha de Deus, é minha irmã, ela é minha filha também. E aí ele, né, trava realmente uma fala amorosa, sentida, em relação àquela criança. Aí é quando aquele espírito diz, agora sim, quem você está recebendo com tanto amor foi a minha mãe, que recebeu tudo, todas as repercussões do que você me fez. E agora você a recebe dessa forma. E foi aí que ele conseguiu se desligar, no sentido antipático, simpático, se for possível dizer, para estabelecer uma nova relação. Isso requer processo, é um processo, que não é uma encarnação só. Isso vai sendo trabalhado. Isso foi sendo trabalhado 30 anos, Divaldo fazendo um trabalho de acolher aquelas crianças com tanto carinho e amor. Dando o que era possível dar. E buscando a Lourdes o que era necessário e que ele não tinha, materialmente falando. Então, nós temos relações de débito e crédito. E nós reencarnamos com espíritos das quais nos são simpáticos e que nos são antipáticos. Mas por quê? E aí, a doutrina dos espíritos esclarece. Para que a gente, na convivência, consiga verdadeiramente trazer à tona a luz que nós, por nosso livre-arbítrio, não deixamos brilhar. E aí, a gente sabe que os espíritos se reconhecem, como a gente viu. Se reconhecem, se procuram. Mesmo na beleza da busca de um vínculo afetivo maior, mas também se procuram dentro do que eles acham como
um direito que tem em relação àquela pessoa. Aí pergunta: a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, ou seja, não pensam igual, há diferenças. Mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Vamos caindo em si, vamos dizer assim, para quê? Para que conflitar tanto? Para que brigar tanto? Se me causa dor e causa dor no outro, naqueles que às vezes não tem nada a ver, entre aspas, né? Então, vamos rever nossos posicionamentos. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é pior? Ou será que a antipatia é naquele que é melhor? Aí eles dizem num e no outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Naquele em que é mal, ou que estejam intenções mais ainda muito arraigadas, essa antipatia vem muitas vezes diante daquele que destoa pensando no bem, porque de alguma forma percebe que aquele não é o que poderia ser ou o que se apresenta. Ela chama de desmascarar muitas vezes. E o mal, ele se afasta, mas se afasta com essa repulsa, muitas vezes, quando não consegue atingir, mas eivado de ódio, de rancor, de raiva. Porque eu, no fundo, gostaria de ser assim, mas eu não consigo. Ou não quero, porque é mais difícil. Há sacrifícios. Então, ele diz que os afastamentos se transformam então em ódio, inveja, e lhe inspira o desejo de fazer mal. Já o bom, ele vai sentir repulsa para aquele ser que pensa totalmente diferente, chegando a chocar. Mas os sentimentos são outros. Não sente contra o outro nem ódio nem inveja. Mas se não quer os bons, se não aceita a mudança nem os bons conselhos, lamenta. Mas não vai ficar em sintonia, porque estará em outra rede, a rede do amor universal. Então, amigos, que rede nós queremos estar? Que possamos, assim, buscar, elevando os nossos pensamentos, através dos instrumentos que nos são colocados na nossa vida, seja aqui, seja na outra vida. Porque nós temos condições, sim, desde que a gente queira olhar-se, é através desse olhar, de forma compassiva, a gente possa também se direcionar ao outro e sintonizar com o amor divino que banha essa rede e que nos alimenta e nutre a alma. Que a paz fique com todos.